sonho, Tati. Bom dia. Iniciamos mais uma live diretamente dos estúdios do Única News. Hoje nós recebemos aqui o deputado federal Nilson Leitão, ele que já foi ex-vereador de Sinop, ex-prefeito por 2 mandatos, foi deputado estadual e agora está no 2º mandato de deputado federal e concorrendo ao Senado. Bom dia, Nilson. Bom dia, Aline. Você viu que bonitinho? Bom dia. Agora sim, mais do que isso, ele é o presidente da bancada ruralista, é um dos homens mais atuantes. E acho que quando alguém pergunta e que é assim de esquerda ou mais à esquerda e fala assim, mas por que tem que ser o Nilson? Porque o Nilson é para hoje, para Mato Grosso, um homem responsável por responder por alguns gargalos que tem o agronegócio. Seria isso? É isso. Bom dia. Bom dia. É um privilégio estar aqui. Nossa Maria Batalha, uma história tão bonita aí na imprensa de Mato Grosso. Aline, prazer estar com você aqui, um privilégio. Olha, ele estava lá na Rádio Capital, estava morrendo de inveja, de ciúme. Como eu amo o Paulo. O Paulo normalmente ele é um grande aliado, um grande parceirão. Quem começa? Eu ou você? Onde ela parou? Só dando uma ressalva aqui para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, fique à vontade para fazer as perguntas, encaminhar perguntas para o candidato. Eu acho que já tem 2 e eu vou me adiantar, bem feito para vocês que ainda não mandaram. As pessoas, isso é uma história corriqueira que é bem mais tranquila, nada de aqui com mulheres é bem diferente, né, Nilson? Gente boa que a gente é. Mas não tem como não passar, não iniciar com a sua briga com a doutora Selma. Primeiro, acabou resultando na independência dela com relação à coligação que vocês estavam juntos, sob a alegação que você não dividia seu horário de rádio e TV de forma igualitária. Eu vi você responder isso várias vezes, mas eu acho que a resposta você sempre dá de forma muito elegante, que é por causa de Bolsonaro, porque tem só 7 segundos. Na verdade, isso não é um final de campeonato? Mata-mata? Não, na verdade não. Na verdade, primeiro deixar claro que eu não briguei nenhuma vez. Eu nunca respondi às acusações, aos ataques, de forma até desleal que eu tive durante esse episódio. E não vou responder. Porque não é esse meu intuito, a minha campanha eleitoral, a campanha é curta, eu ajudei a aprovar uma lei para uma campanha curta. Então é uma campanha de proposta, uma campanha que eu quero falar com o eleitor e não quero falar com os concorrentes, essa é a primeira diferença. A segunda que eu não convidei a candidata a vir ao nosso grupo, foi um convite que veio por outros, ela quis vir, e eu não exigi nada da candidata a não ser lealdade e não senti isso da outra parte. Por outro lado, cada um tem seu mote de campanha. Eu sou um candidato a senador pela minha história, pelo meu serviço prestado e eu me sinto preparado e útil para o meu estado de Mato Grosso. Poderia até ser candidato a deputado federal, teria uma eleição muito mais confortável. Eu fiz 127 mil votos em 2014, hoje dentro da nossa coligação eu poderia me eleger com 60 mil votos, metade do que eu fiz. Mas eu decidi ser candidato a senador por estar preparado e cada um tem a sua história para contar. Agora, a história que pode ser contada por outro é dizer que quer ser candidato porque é antipolítico, é contra os partidos políticos, é contra os candidatos que estão aí. Não dá para usar o meu tempo de televisão para falar mal de mim. A única coisa que eu pedi foi isso, não foi isso que aconteceu. Então eu acho que é uma página virada, essa é uma decisão da coligação, nós somos em 10 partidos na coligação e os 10 partidos decidiram que não vai ser dividido e que, já que não quer usar e participar de uma coligação, quando você entra numa família, você participa do ônus e bônus da família. Agora, você quer participar só da parte boa e excluir a outra parte, não dá certo. Mas para a minha página virada, eu quero tratar de campanha eleitoral, eu quero tratar de projetos e tratar da minha campanha. Para ser candidato, eu não escolhi adversário. Eu sou candidato quando o Blairo Maggi era candidato. Só tinha eu e ele nessa pré-candidatura. Quando o Blairo decidiu não ser candidato, aí outros apareceram, eles são bem-vindos, todos têm o direito aí a concorrer, a democracia é boa por isso. Então tem mais 10 concorrentes que eu vou ter que enfrentar. E eu não sou candidato escolhendo adversários. Eu escolhi ser candidato para contar o que eu sonho, o que eu penso, o que eu desejo fazer para o meu país. Te incomoda
o igualitário não pode não te incomodar. Eu acho que tem uma resposta simples, você não fala mata-mata, mas é mata-mata. É pegar ou largar. Ou é você ou é outro. E ela não te deu sinais de lealdade, então fica mais fácil. Mas não te incomoda a delação, ou ela utilizar o argumento de que não quer estar também em cima de um palanque com um homem que está na delação de Alain Maluf. Eu não estou na delação. É leviandade, eu não estou na delação. O governador Tax está? Não, eu fui. Um dos dois. Tem uma diferença entre delatado e mencionado. Mas... Se eu tivesse envolvimento, quem foi titular num processo como esse seria extremamente incompetente, para desde 2016 com um processo na mão. Por que não abriu o inquérito? Por que não me acusou? Por que não me denunciou? Nós estamos num período eleitoral, vem com essa conversa? Eu não tenho envolvimento nesse assunto, todos sabem, inclusive ela. Ela falou isso para mim. Falei, quando sentar, ela me disse isso. Você não tem nada a ver com esse assunto? Falei, eu tenho certeza que eu não tenho. Se eu tivesse, eu não seria candidato. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho uma história política, que, modéstia à parte, é muito bonita a minha história, não é feia. É uma história que eu fui 3 vezes eleito em 4 anos. E de onde começou e onde chegou, né? De onde eu comecei, onde eu cheguei, sem precisar fazer nada errado, sem depender de poder econômico, sem depender de padrinho político. O meu único líder político foi Dante de Oliveira, que esse sim eu devo toda a minha reverência e referência e orgulho que eu tenho de poder ter seguido um caminho. Então não é isso, é problema de campanha isso, não é problema de denúncia. Agora, Eleviane vai responder na justiça, quem me acusa, não tem problema nenhum, quer fazer parte do jogo, faz, eu não uso desse artifício. Eu não destruo a árvore alheia, eu planto as minhas, eu trabalho com o que eu tenho, não destruindo os outros. É uma campanha de falar de proposta, e é isso que eu vou fazer, sem me preocupar com meus concorrentes, cada um tem seu direito, lugar ao sol, e é esse trabalho que eu vou fazer com a maior tranquilidade e paciência. Agora, quem não entende de política, é neófito em política, não percebeu que política é coisa para você valorizar cada vez mais os valores que você aprende na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, que é da lealdade, que é da honestidade, que é da verdade, por mais que pensam que é diferente. Política é coisa boa, é para ajudar as pessoas, é para servir as pessoas, não é para ser servido delas. Agora, quem quer chegar na política, no custo que custar, achando que mora em outro planeta, que é um ser humano diferente, que é mais que alguém, não existe ninguém mais e nem menos do que alguém. O político é um ser humano com defeitos, ele é falível, tem suas falhas, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Então, quem quer ser muito mais que isso tem que tomar cuidado. Quem começar a se aparecer demais como paladino da moralidade, o juiz Sérgio Moro, que hoje é o maior símbolo da justiça do Brasil, veio aqui em Cuiabá e me homenageou. Falou meu nome num público de mais de 500, 600 pessoas. O único deputado que eu posso aqui homenagear em Mato Grosso é Nilson Leitão, que eu nunca vi ele. Mas veio aqui me homenageou, com a presença de todo o judiciário naquele evento. Ele é tocando. Há 2 anos atrás, não. Ele simplesmente reconheceu que eu fui um parlamentar. Não acredito nisso, ele é juiz. Ele é juiz, ele não é tucano. Assim como não acredito. Uma de família do PSDB. Mas não tem nada a ver. Não, mas é bacana, não. O fato de te elogiar não significa. Mas não elogiou porque é tucano. Elogiou por causa da minha atitude de trabalhar a abertura cada vez mais do poder do Ministério Público investigar. Eu defendi isso na Câmara, liderei o processo da paraíso. Não fui um deputado que apenas votei nesses anos. Eu fui um deputado que assumiu o papel de líder. Eu fui líder da oposição em 2013, quando a Dilma tinha 80% de aprovação. Não é quando ela estava com 10% para cair. Eu enfrentei aquilo que eu acredito. Eu defendo a presidência da bancada ruralista é prova. A presidência foi parlamentar do agronegócio sem ser produtor. Eu não tenho área rural, não sou proprietário. E líder hoje da bancada do PSDB na Câmara Federal, de 49 deputados, tem ex-ministro, ex-prefeito de cidades importantes, ex-governadores, que me escolheram para ser o líder deles, para conduzir os processos de votação. Eu me sinto muito orgulhoso do que eu fiz, mas eu sei que a classe política tem muito mais para provar ao eleitor, ao cidadão e poder fazer a diferença. Então, por isso que eu não vou discutir rótulo na campanha eleitoral. Você tem que discutir o que você tem capacidade de fazer. Eu não vou chegar no Senado Federal, Aline, para fazer laboratório. Eu estou pronto para ser senador. É um funcionário muito caro para ir lá fazer experimento, para ficar 1 ano, 2 anos lá aprendendo. Não, eu vou chegar lá no Senado, se o povo me der a eleição, sendo chamado pelo nome, sabendo que tem projetos em andamento. Eu sou autor de inúmeros projetos, aliás. Eu gostaria, eu não sei se a Aline gostaria de perguntar, mas eu gostaria depois, até porque tem um projeto muito interessante que eu gostaria, não sei, posso? Antes de
irmos para outro assunto, é impossível a gente não falar de Selma aqui, né? De novo? De novo. Porque ontem ela deu uma declaração de que o Vitório Gale foi coagido a assinar a ata, né, estabelecendo o tempo. Seria muita pretensão, né? Um deputado federal, presidente do partido dela, ser coagido. Você acha que a população acredita nisso? Nem você, jornalista, devia acreditar nisso, né? Tipo, perguntou ao Vitória. Não, mas você acha que alguém vai essas permite. conversas não podem ser a pauta de uma eleição tão curta. Tem que perguntar ela o que ela vai fazer como senadora. Tem que perguntar a mim o que eu vou fazer como senador. O Brasil tem urgência de mudança. Eu não vou ficar batendo boca com quem não tem proposta. Eu tenho proposta, eu quero falar de proposta. Eu não vou bater boca. Não houve passa. Eu não vou. Esse é um problema da coligação, são 10 partidos. Como é que você vai coagir 10 partidos? Tem que parar de pensar que alguém é o último refrigerante gelado do deserto, né? Tem que parar com essa vaidade. A política tem que ser pra gente simples. A gente tem que tomar um balde de humildade todo dia, a perceber que nós temos urgência de fazer esse Brasil andar. Agora, ganhar a eleição querendo usar as costas dos outros como escada, não serve. Faz propostas, vamos debater propostas. Então, vamos debater uma proposta. É isso que o Brasil tem que fazer urgentemente. Você tem um projeto muito interessante, que eu acho que já está tramitando, e eu não sei como isso fica se você não for eleito. Tudo consta, você é o homem que mais cresce nas pesquisas, é o deputado que mais cresce nas pesquisas, nessa segunda vaga, nessas duas vagas. Nenhuma das duas vagas ao Senado, que é para a redução da máquina administrativa. No Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Essa lição de casa, que é um projeto que já deve estar tramitando uns 3 meses, 4, tem mais? 4 meses. 4 meses. Essa lição o senhor já tinha, só aconselhou, sugeriu já que o governador Pedro Taques, ele é constantemente perguntado, arguído por que ele não reduziu a máquina pública, por que ele não deixou um Estado mais leve. Talvez ele tivesse menos problema do que está tendo. Não, mas eu acho que são duas coisas diferentes, né? Bem diferentes. A questão do Estado de Mato Grosso é uma questão de consequência daquilo que existiu lá atrás. Eu tenho consequência do Silval? Uma denúncia, não, eu acho que do Silval também, mas é uma consequência que vem vindo há muito tempo. Quando eu assumi a prefeitura de Sinop, eu assumi junto com a inauguração da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu segui à risca aquela Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto segui que eu ganhei 2 prêmios com ela. Fui o prefeito mais premiado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porque eu reduzi o tamanho da máquina, garanti, usei o funcionário, o servidor público para assumir cargos de confiança. Apenas 3% dos cargos de confiança eram para funcionários que não eram concursados. Isso tudo também me deu prêmios. Então, isso ocorreu muito aqui no Estado. O que tem que entender que em maio de 2014, quando eu fiz uma declaração pesada, aquele vídeo meu viralizou no Brasil inteiro, quando eu disse que a Copa do Mundo deixou de ser um evento, passou a ser um negócio, e um negócio de corrupção, foi muito sério. E no Brasil, no Brasil inteiro. Foi um grande negócio. Mas o Mato Grosso acabou pagando as consequências. Os financiamentos da Copa do Mundo começou a vencer em 2015, no primeiro ano do governador Pedro Taques. A dívida foi feita lá. O estrago foi feito lá, mas o pagamento foi feito aqui, em 2015. Cada vez que levantava um mês, tinha que fazer um pagamento de uma dívida, que é um problema muito sério, isso que aconteceu e foi aumentando cada vez mais. Segundo, pós-impeachment, vem o segundo ano do governo. Crise econômica, 20 milhões de brasileiros desempregados, um governo que entrou só pagando fogueira. E fora isso ainda com um furo enorme que já vinha do governo anterior. Tem esse problema. O que foi feito para isso? A lei do teto, que nós aprovamos no Congresso Nacional, não deixando os poderes gastar mais a partir daí do que arrecada. O que significa isso? Significa que a partir de 2019, o próximo governador terá sim um ambiente muito mais confortável para poder administrar o nosso Estado. Mas terá ainda que colocar o Estado mais leve. Gastos é igual unha, você tem que cortar toda semana. Ela cresce todo dia. Se o Estado está parado, está crescendo a folha. Parado, cresce a folha. Não tem como fazer diferente, tem que ser gestor para compreender isso. Mas foi demitido funcionários. Onde que o Estado cresceu no governo Pedro Taques? Quando ele trouxe mais de 3.800 policiais para a folha, foi uma necessidade. Quando ele trouxe
mais estrutura de UTIs, com mais de 270 UTIs no estado, que foi trazido, e onde ele conseguiu alcançar toda a estrutura da educação que também precisa. Isso foi alcançado. Agora, no cargo de confiança, ele cortou muito e depois cresceu um pouco. Mas isso tudo tem que ser revisto. Máquina pública tem que continuar sendo cortado todos os dias. A minha proposta, ela começa dentro da minha casa, que é o Congresso Nacional, onde eu trabalho. Essa proposta, ela reduz de 81 senadores para 54 senadores, ela reduz de 513 deputados federais para 395 deputados federais e reduz de 1.059 deputados estaduais para 804 deputados estaduais. São 400 cadeiras no Legislativo brasileiro sendo reduzidas no impacto de 5 bilhões de reais. Mas também a redução que nós estamos fazendo da verba dos gabinetes, onde hoje é absurdo nas Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, a quantidade é o dobro, o triplo que se gasta na Câmara Federal. Todo mundo te pergunta isso, vou te perguntar de novo. Por que você não fez isso antes? Porque eu só podia fazer num ambiente onde o político se sentiria ali pressionado a assinar. Eu preciso de 200 assinaturas para começar. Você acha que eles assinariam em 2015? Em 2016, num ambiente tranquilo? Eu vou cortar da minha carne? Então, no momento em que teve greve de caminhoneiros, pré-campanha eleitoral, é o momento propício para você pegar os atores. Claro, você precisa assinar. Isso que vale a experiência. A experiência, né? Já tentamos outras leis lá que não deu certo. Ninguém quer cortar na carne. Nem o judiciário quer, nem o executivo quer, nem o legislativo quer. É um trabalho que você tem que encontrar o momento correto. Para ele, porque ele assim nos como, convence, viu? Pode entrar assim como as 10 medidas do judiciário do abuso de poder, se tivesse colocado para votação no meio do fervo ali, da prisão do Eduardo Cunha e tudo mais, o brasileiro não entendeu o que estava fazendo. Eu não sei que hora mais propícia vai ser para pegar o judiciário. Não é nem pegar o judiciário. Tem que separar o cuidado que fizeram com os políticos equivocados. Porque hoje você colocou na mesma vala todos os políticos, concorda? O brasileiro colocou na mesma vala todos os políticos. Eles se deixaram. Então nós temos, não é isso. É que nós temos que ter cuidado na comunicação. Eu sou contra dizer assim, olha, precisamos pegar agora o judiciário e pegar o executivo. Não, nós precisamos criar regras para tirar da nossa frente os maus políticos, tirar os maus juízes, os maus promotores, os maus gestores. Porque o executivo é um sistema. A vida inteira foi isso. Você tem jornalista bom, jornalista médico bom, médico ruim. O problema é que no jornalista você separa, no advogado você separa, mas no político você generaliza. Então essa generalização não pode acontecer com o judiciário. Eu quero os poderes fortes, eu quero que o judiciário seja forte, seja respeitado. Eu quero que o executivo seja forte, seja respeitado, e quero que o legislativo seja forte e respeitado. Porque a democracia, Maria, é o único sistema que pode dar oportunidade às pessoas. E nós temos um sistema que é democrático, capitalista. Esse gera emprego, esse dá oportunidade, faz as pessoas crescerem com o seu próprio suor, que é a diferença. Tem sistema mais barato? Tem, a ditadura. Mas não é um sistema que eu quero para o meu país, nem para os meus filhos. Então a democracia, ela custa, mas ela precisa estar ali com os poderes efetivamente seguros. Wilson, falando nessa redução ainda, de que forma que ela funcionaria? Porque nós temos, como seria reduzido? Nós temos aí um estado com poucos representantes já. Mato Grosso seria afetado com todos os estados. O critério que eu usei, Aline, até fizeram essa pergunta, uma jornalista de São Paulo, ela falou, mas qual o critério que você usou para isso? São Paulo não vai perder? Eu falei, não, o critério foi reduzir. Os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes, o Brasil tem 220, ou seja, 100 milhões a menos. O Brasil tem 513 deputados federais, lá tem 465. O orçamento dos Estados Unidos é 3 vezes maior do que no Brasil, 4. Então não justifica esse tamanho, não vai precarizar o atendimento. Nós temos que reduzir para recomeçar. O Brasil precisa se ressignificar em relação a esse tamanho da máquina. Você não aguenta mais sobre os seus ombros o peso dessa máquina. Quando você pega o teu salário e olha quando você paga de imposto, chega a doer no coração. Então essas reformas têm que começar reduzindo o tamanho da máquina, sobrar dinheiro para investimento, aqui não sobra mais, os estados sobram 2%. Eles dizem, na verdade, que se fossem no mesmo dia, todos os deputados federais dentro do espaço do plenário, não caberiam. Não, mas não é só isso, o problema da máquina. Não caberiam. O que eu estou fazendo é tentar mostrar para o Brasil que não é um problema sozinho.
Alguns falam, fecha o Congresso Nacional. Vamos partir para o ponto de vista dos gastos, tá? Porque não vai fechar o Congresso Nacional. A democracia não permite isso. Mas, mas vamos aqui partir para a questão dos gastos. Se você fechar o Congresso Nacional hoje, a Câmara custa 6 bilhões por ano. 6 bi, é muito dinheiro. Mas se você fechar, mandar todos os deputados para casa, desligar o gabinete, fechar tudo, demitir todos os funcionários dos gabinetes, e não existe mais deputados nem gabinetes, ainda vai continuar custando 5 bi dos 6. Você vai economizar 1 bi, que é o custo dos deputados e gabinetes. Esse 5 bi onde que está? Está no custo da máquina como um todo. Esse custo o que é? Hoje nós temos mais de 3.800 funcionários inativos na Câmara. O que ganha menos ganha 25 mil reais. Então, óbvio que o deputado passa a ser visto como um grande custo de um país, e ele não é esse grande custo, ele também é. Precisa reduzir, e é isso que nós estamos trabalhando. Já tiramos o carro oficial do deputado, já tiramos o 14º, 15º que existia no passado, já tiramos o Vale Paletó, o Vale Gravata, agora precisa tirar a moradia, que eu sou a favor de vender todos os apartamentos, mas isso significa 0,2% do orçamento. O judiciário custa muito mais do que isso. O executivo pagou em 2017 2 bilhões de aluguel. Aluguel aonde? Na Receita Federal, no IBAMA, nos prédios dos ministérios, nos prédios alugados no Brasil inteiro, 2 bilhões de aluguel. Está errado. Tenho certeza que dá para reduzir. Aliás, eu denunciei um prédio da FUNAI em Brasília, que estava fechado há mais de 6 meses, pagando 1,5 milhão de aluguel todo mês. Então tem muita gordura para ser gasta. Outro exemplo. Eu quero proibir nessas propostas, que é um conjunto de propostas, eu quero proibir gastos com lançamento de obras no Brasil. O prefeito vai sair, ou o governador vai sair para lançar uma obra no interior. Ele adora fazer isso, até como deixa uma herança maldita. Vou lembrar aqui, a presidente Dilma lançou 4 vezes a obra da FICO, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste e do Verde. 4 vezes lançou a obra. Gastou com avião, gastou com a placa, gastou com água, gastou com som, com tenda, com climatização, gastou milhões de reais para lançar uma placa. A obra não saiu. A minha lei eu quero proibir lançamento de obra. Você pode até lançar, mas não pode ter custo, não pode ter despesa. Então, esse tipo de coisa somada, você vai tirando as gorduras. Isso significa, então vamos tirar trazer isso para cá? Não adianta. Eu sei exatamente porque você cresceu, você consegue convencer mesmo. Então, muito bom. Eu quero proposta. Você está falando dessa história de vetar os custos para lançamento de uma obra, mas também algumas coisas que são desnecessárias e que também tem que ser apontado. Não tem como não falar isso. Ou se fala da CEL, ou se fala do governador Pedro Táxi. Você disse de priorizar, que um governo prioriza a sua administração. Governar é priorizar. Tá, o VLT não saiu. A caravana da transformação tem um custo muito alto, porque é uma equipe muito grande que vai, desnecessária. Também está embutido na sua proposta? A minha proposta reduz 20% do custeio meio. Onde o judiciário vai decidir que vai cortar, onde o executivo vai decidir que vai cortar, vai cortar. A mesma coisa chegar você ganha R$1.000 de salário e falar, vou tirar de 20% do seu salário, vai dar 800. Você com 1.000, você pagava aluguel, a luz, o telefone, comia o seu lanche, tomava Coca-Cola, tomava seu chopp. A hora que eu cortar os seus 20%, você vai decidir se vai parar de pagar a luz ou parar de tomar o chopp. Eu não preciso dizer para ele onde ele vai parar, ele vai ter que parar. Ele tem que cortar. E isso não é promessa, não. Eu já propus agora em 2018, na LDO, o Congresso Nacional chegou na votação, foi cortado de 20 para 15, 15 para 10, 10 para 5. Logo que chegou na hora de votar, o Senado ali teve mais dificuldade, é onde eu quero chegar. Aliás, eu quero ser senador para isso. Muitas bandeiras que eu carreguei. Você corre bem, né? Da resposta. Não, as bandeiras que eu carreguei, muitas estão paradas. Eu enfrentei um debate enorme da redução da maioridade penal. Enorme. Está parada no Senado há 2 anos e meio. De cada 10 boletins de ocorrência, 7 são de menores no Brasil. Não é justo. Não é justo o país não querer enfrentar esse tema e continuar criando uma indústria de crianças a favor do crime. Porque se ele não está na escola, tempo integral, se ele não pode trabalhar, quem que adota ele? O empresário não pode adotar porque é crime trabalhista, né? Abuso do menor. Quem que vai adotar ele? O bandido, o crime organizado, o tráfico, esse vai lá, esse não tem problema de adotar ele. Nilson. Então nós precisamos enfrentar temas no Senado. Tá, você disse que é praticamente isso, é um pecado prometer.
É um pecado. Aliás, eu tenho uma lei sobre isso. Isso. Então, a se lei é um do pecado- estelionato eleitoral. Tá. Então, se é o do estelionato, o governador Pedro Táxi prometeu o VLT. Não conseguiu tirar do papel. Você vai me dar uma opção de justificativas. Prometeu um Estado leve, então um Estado pesado. Prometeu, e o mote dele era anticorrupção. Está aí o Paulo Táxi preso 2 vezes, está aí a Rembrandt, está aí a Bereré, está aí Pão e Circo, está aí mais o quê? Eu devo ter esquecido mais umas 4 operações. Ele encaixa no estelionato eleitoral? Não, eu acho que todos encaixam. Hoje o sistema político... Só responde com relação. Não, o sistema político todos encaixam. Mas eu vou falar uma coisa para você. Marisa, eu não vou falar uma coisa para você aqui. Na verdade, o VLT é um tema que eu debati muito. Aliás, eu denunciei o VLT em 2015. Foi um erro, né? Em 2011, aliás, em 2011, eu denunciei com o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Tá? É tipo uma CPI individual, que eu consegui aprovar para poder investigar. Quando fizeram a mudança do BRT para o VLT, já teve ali esquema. O BRT já estava prontinho. Que eu denunciei. Para fazer a mudança, os técnicos, teve uma denúncia que está na imprensa, que os técnicos teve que ser persuadidos ali a poder mudar, dizendo que era viável o VLT, que não era, era o BRT. Enfim, hoje está judicializado isso. O governador é um governador constitucionalista, certo? Então, eu enfrentei, falei várias vezes, enfrenta isso e põe essa obra para andar. Ele falou, não, eu vou fazer dentro da linha do Ministério Público do Judiciário. O que, na hora que destravar o Ministério Público Judiciário, eu coloco para poder funcionar. Não parou, veio a delação, veio aquilo do Silval dizendo que realmente alguém recebeu dinheiro, que a empresa participou, veio tudo isso. Tá? Outro governador poderia ter feito diferente. Ele optou para ser legalista ali e não para fazer a obra contrapondo o Ministério Público Judiciário. Esse é um ponto importante. O Mato Grosso, vamos aqui imaginar que é mas continua eu vou continuar. nos motes, Eu vou continuar. né, do mote anticorrupção. Eu vou continuar. Vamos aqui imaginar que o Mato Grosso é aquela mangueirinha de água no fundo do quintal, aquela que você pode molhar a planta, com 50 furos ali, que você passa, tá tudo furadinho, né? Mangueira velha que está ali. Era o Mato Grosso com a corrupção. Tinha 50 furos. Ele tapou 1, tapou 2, tapou 3, tapou 10, tapou 20, tapou 30, mas a corrupção existe na França, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil. O Brasil não tem exclusividade de corrupção. Corrupção tem em todos os lugares. Tem na família? Então, em todos os lugares tem. Mas você está dizendo que a política tem que ser leal e que tem que ter uma grande família? Oh, Marisa, tem que ser uma coisa. Ser é outra coisa. E o Brasil tem que evoluir nisso. E tem que evoluir. Então, se ele tapou 40 aí pontos de corrupção que existia mesmo, então sobrou 10, sobrou 5, sobrou 7, tem que continuar tampando. A corrupção é algo que você tem que combater todo dia. Vamos aqui dar um exemplo? Qual a briga que a gente tinha com o Lula? Que o Lula sabia tudo. Não sabia de nada. O Lula nunca soube de nada do que acontecia na antessala dele. Marisa, o governador Pedro Táxi não sabia o que acontecia na antessala. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu gosto dele, voltei para senador e para o governo. Com todo respeito aqui à sua história, né? Esse programa aqui é muito rico para mim ficar discutindo só o governador Pedro Táxi. Ele é muito importante, fez muita coisa boa, tirou a educação de 26º para 15º. Está sendo muito melhor do que o anterior. Mas eu quero aqui falar das minhas propostas. É muito rico para esse tempo de Senado aqui eu não poder falar do que eu quero fazer como senador. Eu quero discutir minha vaga de Senado e exatamente respeitar o debate que vai ter entre os governadores. Todos eles vão ter defeitos e qualidades. Eu repito, o político é falível. Tá? O governador Pedro Táxi teve muitos acertos e avanços e teve muitas coisas que precisam ser corrigidas. Ele não vai resolver o problema do Estado em 3 anos e 8 meses. Não vai. Não vai. Não estou dizendo de lealdade, não. Eu falaria de qualquer um. Eu acho que o governador, na saúde, eu critiquei muito ele. Mas ele duramente. Você não é contra a reeleição? Você já foi contra a reeleição. Eu acho que. Não, eu votei ali. A proposta minha é 5 anos de mandato, que não passou. Mas o Mato Grosso, quando elegeram o Pedro Táxi, elegeu alguém para encerrar um ciclo que vinha muito forte em um comprometimento do Estado. Ele foi muito importante e acho que merece terminar o trabalho que ele iniciou. Repito, em dezembro de 2014 o Mato Grosso era o 26º pior em educação. Hoje nós evoluímos 11 posições e somos o 15º. Mas eu quero falar aqui do Senado Federal, das minhas propostas. A redução da máquina pública é algo que está há 4 meses, é possível avançar e tem que ser o grande mote, tem que ser a grande bandeira que nós vamos atravessar. O Nilson está subindo demais nas pesquisas. Você hoje um dos candidatos que mais sobe na pesquisa, o Jaime, chegou no teto,
Acho que ele está aqui com 33, 34. Cada pesquisa mostra uma coisa. Eu já não sei qual que eu vejo. Mas na verdade eles acabam equiparando. Você é procurador, quer dizer, Jane, procurador Mauro, você depois vem e que é muito engraçado e muito interessante, está brigando aí a Maria Lúcia Néder, e que numa primeira pesquisa eu falei, não tem fato político para ela estar subindo. Hoje se entende que o fato político é o fato dela ser comunista, de ser do PCdoB e ter os votos de Lula. E a doutora Selma, que podia estar subindo, ela começa a fazer um recuo. O Fávaro, nessa última, começou o que também era natural a subir, né? Porque o Sacchetti e ele subir é natural, né? Porque você tem uma consolidação dos seus grupos, né? O que fez de fato o senador, o deputado federal Nilson Leitão crescer, sob o seu olhar, sem um fato político forte, mas que está fazendo você crescer e está ali na terceira e crescendo sempre, que te facilita muito. Marisa e Aline e os nossos internautas aí, eu coloquei emendas parlamentares, coloquei recursos financeiros nos 141 municípios de Mato Grosso. Nenhum deixou de receber apoio no orçamento, com obras, com equipamentos de saúde, equipamentos agrícolas, seja lá o que for. Todos receberam, 140, sem distinção. Hoje eu tenho apoio natural de mais de 115 prefeitos, de todos os partidos, do PT, do PR, PMDB, PPE, todos. Você não trabalhou todos. com sigla, né? Não, mais de 400 vereadores. Então, tem cidade que eu não vou lá, não fui lá porque eu não consegui e que eu tenho alguém lá. Eu já, como deputado federal, já tive voto nos 141 municípios. Eu tive voto nos 141, em todos. E eu atendi todos. Fora isso, todas as bandeiras levantadas, por exemplo, o Araguaia sofreu muito. O Araguaia sofre muito. E ele sofreu muito com mais essa questão difícil, né? ideológica, querendo ampliar reservas, a questão indígena, e foi temos que nenhum político brasileiro levantou da forma que eu levantei, porque uns gritavam, outros faziam requerimentos, faziam debate. Eu fui lá e instalei uma comissão e comprei uma briga enorme para fazer esse debate, para comprovar que essa briga de índio com produtor não existia. Existia um terceiro interessado no conflito e que os dois viviam de forma harmônica, mas querendo ter o conflito lá no campo para poder ter algum benefício, às vezes inclusive financeiro. esquecido é muito bom, né? Então essa luta que eu enfrentei lá, sem ser produtor, sem ter nada, e nunca ter ido numa aldeia indígena até então, é exatamente isso que eu acabei conquistando. Hoje eu tenho apoio do índio e tenho apoio do produtor. Você já foi lá, não? Porque existe os nossos, a maior reserva indígena do país está aqui, né? Está ali no Araguaia. A Ilha do Bananal. Você já foi lá? Não, eu nunca fui. É maravilhoso. Eu nunca fui. Mas recebi 80 lideranças indígenas agora na semana passada. Da Ilha do Bananal? Não, de todos. Estava de lá, estava do Xingu, estava de Juá, estava no Pará. 80 lideranças indígenas. Fomos lá debater o problema deles, que é o FUNAI no debate, que o Brasil no debate, que é debatendo a demarcação de terra, mas no debate o ser humano indígena. Aumentou em morte indígena no Brasil mais de 770%. Todos os aculturados. E de cada 100 índios, 40 são crianças de 1 a 5 anos de idade. Então, esse povo que diz que defende o índio, não defende o índio. Engana, usa o índio como uma fotografia bonita na parede, para poder levar para a Europa, mas não cuida do ser humano indígena. Era um produto chique, né? Mas não cuida do ser humano indígena. É esse trabalho que eu estou fazendo para dar a ele a oportunidade de trabalhar, dar a oportunidade de produzir, de ter dignidade e não viver só do Bolsa Família. Mas isso tudo fez eu crescer na Araguaia, que é a tua pergunta, fez eu crescer muito em outras regiões, a defesa da segurança jurídica, do direito à propriedade e as leis que eu apresentei, que hoje muita gente está se embandeirando delas. Por exemplo, eu sou contra a invasão de terra. Mas eu não sou contra no discurso. Eu apresentei uma lei mudando de 9 meses de prisão para 4 a 8 anos de prisão quem invade terra, em qualquer situação, área pública, área privada, área rural, área urbana. Eu coloquei pena para quem precisa. Todo mundo fala que tem que combater o crime organizado. O crime organizado funciona como? Com arma. Mas quem roubar um pacote de arroz no Brasil, quem roubar um revólver para poder assaltar, matar, a pena é a mesma, de 9 meses. Eu aumentei essa pena de quem é encontrado com arma adulterada, ou de contrabandeada, ou de uso exclusivo das Forças Armadas, ao invés de 9 meses, de 4 a 8 anos de prisão só de estar com a arma. Mesmo que não tiver, porque se tiver com a arma, está em intenção. Sou totalmente favorável ao armamento. O ser humano tem que ter direito de se defender.
Se o Estado brasileiro não defende ele... bastante com as defesas da... Não vou falar da pessoa, a juíza. Não, mas não é dela. Ela segue o candidato a presidente. Mas, nós temos algumas perguntas, mas o meu não é gostaria defesa. que as meninas trouxessem. O meu não é defesa. O meu são propostas que estão apresentadas e estão tramitando. Eu não fico no discurso. Tem muita gente que fala que defende isso, defende aquilo, está na Câmara e não apresenta. Eu apresentei. A minha proposta ela é factível, está pronta para ser votada. Eu sou a favor de desburocratizar o país. Estou lá liderando a lei do licenciamento ambiental. Qual essa história do Bolsonaro, inclusive, assim, você levantou até a questão, para a gente passar isso rápido, mas a questão de que o brasileiro eles têm a educação, esse processo educacional para ser armado. Eu nunca vou entender, sem policiais federais, mas sem civil, mas uma pessoa chegar, dar uma facada no caboclo, sair normal, pôr ainda, sumir ainda. Não, é diferente. O armamento é assim. O que nós estamos aprovando, que é uma lei do deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, é armar as propriedades rurais. Nesse nível, da porteira para dentro. Não a família. Da porteira para dentro ele tem uma arma lá na sua propriedade, porque a polícia não chega lá. E hoje você tem naquela propriedade rural um produto caríssimo. O defensivo, o adubo, estão roubando adubo, máquina, gato, tá lá, e a pessoa tá lá, você ligou para a polícia, até ela chegar naquela localidade, já era. Então ele tem o direito de proteger a sua família, sim. Ele tem direito, ele não precisa morrer porque entrou um bandido ali. Ele tem direito, eu sou totalmente favorável. Aí vamos para o outro lado, que é o que você está falando. Como assim? O 16 anos ele pode votar. Mas não pode ir preso. Você vai voltar a fazer a história de descriminalizar. Em alguns países já não está nem ou criminalizar. Já não está nem penalizando pela idade, está penalizando pelo crime. Não interessa se tem 13 anos. Eu tenho um filho de 13 anos de idade. Eu perguntei para ele, falei, José, você acha que você já compreende o que é o mundo? Você sabe o que é certo e o que é errado? Você sabe que você não pode pegar coisa dos outros? Você sabe que você não pode agredir alguém? Você sabe que você não pode invadir e pegar um carro ou entrar numa casa que não é sua sem avisar? Você já sabe discernir tudo isso? Sei. Então você já pode ser preso se cometer algum crime. Como assim essa proteção absurda não você dá todo o conhecimento para uma criança na internet? Você dá direito a ela assistir tudo. Tem pais que liberam com 13 anos ficar vendo pornografia, que é um absurdo isso é a pior morte que pode dar para a criança que está crescendo. Foi o ano de trabalhar aí essa criança pega uma arma. Das 3 jornadas de uma mulher, né? Essa criança pega uma arma e mata uma família inteira, às vezes. Mata a família inteira. Eu quero que essa criança vai presa. Já foi provado que eu quero que essa criança não reduz a violência. Eu quero que essa criança eu quero que essa criança vai presa para ficar preso o resto da vida, não. Eu quero que essa criança vai presa para estancar aquele mal que está fazendo a ela mesmo, para ela ter tempo de se recuperar. Aliás, eu tenho um projeto que se chama Menor Sem Grades. Eu sou contra a recuperação de fato dentro de um presídio para a criança. Agora eu tenho a proposta onde essa criança pode ser recuperada sem grades, ensinando a ela o direito, o civismo, ensinando a ela e dando oportunidade para essas crianças. O que falta no Brasil é essa oportunidade. Não pode apenas ser radical no debate. Eu sou contra ou a favor? Não. Eu sou a favor com critérios. Eu sou contra veto. Eu sou contra qualquer tipo de veto. Você não pode fazer isso e pronto. Não. Você pode, desde que você siga esses critérios. Você pode pescar dentro Tem um momento na vida que parece que as regras elas só servem para serem quebradas. Você as quebrou quando era jovem, como eu as quebrei. Então, assim, eu acho que tem que ter um espaço até de discussão para a gente não pecar. Você falou do filho de 13 anos. Imagina, se eu filho de 13 anos, Deus me perdoe preso. Não dá. Você tem que lidar com o Brasil. Tem que ser recuperado. Tá, mas você tem que lidar com o Brasil como você o tem. Não, mas o problema é que o Brasil proibiu o menor. Mas você lida com o Brasil que as pessoas não sabem, mas o Comando Vermelho é um partido, o PCC é um partido. E banca político. E nasceu como partido. E banca político. Aliás, não tem nada mais organizado com o setor do que o crime. Então é preciso que eles entendam que você está num país que você vive o inverso de todos os valores. Então não adianta sonhar. A Aline quer fazer uma pergunta. Mas aí, na realidade, também temos que ver a situação do...
da realidade do nosso estado, do nosso país. Você fala aí do jovem infrator, né? No caso, nós temos aí um sistema socioeducativo com Deficitário. Não, não existe sistema socioeducativo. E quase hoje, nada. eu Que em não conversa ensina nada, né, com Aline? um promotor e defensor, eles disseram que hoje estão escolhendo: você vai preso, você não vai. É isso. Você Não, vai, não. você Mas não não vai, adianta. porque não tem vaga. Eu concordo com ele. O que Não precisa. tem vaga. O que E como mudar? Você está falando aí de uma reeducação. Não seria uma espécie de reeducação do menor, investir na educação ao invés de... Aline, Muito bem colocada. Aline, eu vou te colocar. Investir na educação maciçamente. Aline, eu vou te colocar aqui. Muito bem. Como que faz isso? Eu, quando fui prefeito, eu criei um programa, eu ganhei um prêmio do Instituto Ayrton Senna como prefeito nota 10 da educação. Eu não sou da área da educação, eu não sou. Mas eu busquei quem sabia. E começamos pela porta do fundo. O reequilíbrio idade e série é muito importante. A criança às vezes desiste de estudar porque ela repetiu, está com 13 anos na segunda série, ela, lá aquele tamanhozão Mas dela. também não tem que menor. passar, né? Não é isso. Não é isso. Eu ganhei o prêmio justamente porque não forcei, tive qualidade para isso. Ela equilibrar a idade séria, motivar a criança para ir na escola, inclusive dando de jejum, um bom café da manhã antes de entrar na sala de aula, uma boa merenda, é o que nós fizemos, e essa criança vai evoluir porque ela vai ficar na escola. Isso reduz a evasão escolar, reduz a repetência. Só que, paralelo a isso, aquela criança que está naquela linha de risco para poder partir para a criminalidade é aquela criança que às vezes dentro da casa dela, ela tem um problema de relação com o pai e com a mãe, ou às vezes não tem nem relação com o pai e com a mãe. O que nós fizemos? Detectamos essas crianças e criamos um programa patrocinado na época pela Associação do Banco do Brasil, buscamos patrocínio, não tinha dinheiro, levamos 200 crianças para esse programa. Teve criança que entrou nesse programa, Marisa, e que ela entrou nesse programa, era uma criança totalmente violenta, ela agrediu o pai, agrediu a mãe, agrediu o professor, agrediu todo mundo. No final daquele ano, do primeiro ano de programa, ela terminou fazendo teatro, sabendo jogar xadrez, já tinha lido 2 livros e era líder de todo um grupo, que a sua capacidade era tão forte, mas retraída e levada para o lado ruim. Então, por que você tem que fazer? Você tem que detectar na prevenção. Sinop hoje deve ter média de 180 crianças infratoras. Esse programa que precisa ser levado. Não é muito, mas ela é potencializada. É aquela criança que às vezes pode estar vendendo droga, pode estar cometendo um assalto, pode estar fazendo qualquer tipo de crime, mantido pelo crime. O que você tem que fazer? Detectar. Você já tem essa clientela. Não é possível não ter um programa para isso. E é isso que nós temos que fazer. Eu fiz lá com o prefeito, tem um programa para isso, que é o Menor Sem Grade, que já conversei com o presidente do TJ, conversei com o Ministério Público, o próprio governo do Estado, não colocou em prática. Eu estou entregando esse programa a eles para poder melhorar, e exatamente na soma disso, a capacitação dos pais, trazer a mãe para dentro do programa, para capacitá-la, junto com a criança dentro para alfabetizá-la e dar motivação a ela, e tirar ela, o que nós precisamos é resgatar. Só para encerrar, o porquê que é a consequência disso? A consequência é porque lá atrás, numa ideia linda, maravilhosa, e é verdade, tiramos as crianças do emprego com 12 anos. Eu trabalhei Você com 12 está com anos. quantos habitantes de Sinop nessa época? Mais de 150. Na época, eu comecei com o prefeito, tinha 50 mil, entreguei com 120 mil. Mas hoje tem mais de 150. Hoje, o que acontece? Naquele período lá atrás, o governo federal resolveu, com uma lei, proibir a criança de trabalhar. Ótimo, a ideia é essa mesmo, a criança tem que ir para a escola, só que para isso tinha que dar um outro lado da moeda. O que é? Da escola de tempo integral, que aliás o governador Pedro Taques saiu de uma saiu de uma escola de tempo integral, passou para 40 escolas de tempo integral em Mato Grosso. Não, na verdade a gente fica aqui questionando, só para fazer uma a gente questiona muito a questão do governador Pedro Taques, mas é impossível também não avaliar algumas situações que evoluiu. Então, nós vamos investindo nisso, capacitar nossos jovens, porque se ele ficar dentro da casa dele ocioso, alguém vai buscar ele para ser usado. É uma mão de obra barata, que a pessoa enxerga ele como uma mão de obra, não enxerga ele como uma criança. Nós não enxergamos ele como mão de obra, mas alguém vai enxergar e vai levar para o crime. Nós temos aqui uma pergunta do Anderson Maciel. Ele pergunta aqui: Nilson, você tem papel fundamental na estruturação do Sinop como polo acadêmico. Ajudou inclusive a trazer o curso de medicina para cá. É projeto seu transformar o campus aqui em uma universidade federal do norte de Mato Grosso?
Eu acho que é necessário, foi por etapa. Nós levamos a universidade primeiro, a prefeitura bancava os cursos para chegar até lá. Hoje já está estruturado, conseguimos em 2006, quando o prefeito construiu o prédio com recurso federal e teve o primeiro concurso. E depois, como deputado, levei o curso de medicina para Sinop. Você tem um trabalho belíssimo com relação às vagas para medicina. E levei para Rondonópolis, junto à bancada federal. Nós dobramos, na história de Mato Grosso só tinha 100 vagas, hoje tem 200 graças a essa luta. Nós conseguimos. Aliás, eu tenho uma crítica danada às universidades ainda, que não autoriza os cursos modulares, como aconteceu no meu período. Na minha época, muita gente se formou com o curso fora da sede. Ou seja, você não precisa da estrutura do prédio. A prefeitura dá a estrutura do prédio e aí com isso você consegue fazer isso, evoluir, ter o curso para aquela geração não perder o seu período. Então, é claro que assim como Rondonópolis vai ter autonomia, Sinop vai ter sua autonomia, que está a 500 km de Cuiabá, atende a população do Pará inteira e toda aquela região de mais de 500 mil eleitores hoje praticamente, que é toda aquela região norte. E com isso, tendo um polo lá em Sinop autônomo, você consegue atender Alta Floresta, atender Juara, atender Juína, atender todas as cidades, abrindo campos parceiros ali para atender toda aquela região e dar oportunidade a essa juventude que vai passando a sua época e vai perdendo. Então eu sou totalmente favorável e é uma bandeira minha sim. A gente está aqui agora já com um tempo mais curto, mas tem aqui, eu achei muito interessante, a Patrícia Sampaio está te perguntando, deputado, que ontem o deputado federal Fábio Garcia disse em uma entrevista também a uma rádio, também na Rádio Capital. Interessante, né? Pois, Rádio Capital, porque não gosta tanto do pau. Que o Estado não tem dinheiro nem mesmo para pagar o seu próprio custeio. Que dirá para fazer repasse para investir no novo pronto-socorro? O que o senhor tem a dizer com relação a essa afirmação? É verdade, investimentos novos é muito difícil, mas nós resolvemos isso na bancada federal, passamos 80 milhões para equipamentos, né? Para equipamentos. Então isso, a hora que o pronto-socorro estiver pronto, tem que comprar equipamento, óbvio, não é para você comprar para deixar encaixotado. Mas a construção está sendo bancada pelo governo do estado, junto com a prefeitura de Cuiabá. Você viu como que você cobra a comunicação pela ênfase, né? Os políticos são ruins. Não, quando generaliza, acabou de falar, o governo está bancando. Não, é bem dividido, né? Prefeitura e Estado. Quanto o Estado repassa? Ele repassa 60, quanto 40? 50, 50? Se eu não me engano, ali são 70, 30, se eu não me engano. Então o governo 70? O governo tem a maior parte. Então banca. Eu pedindo perdão aqui, governador. O governo está bancando isso. O governo está bancando, com todo respeito ao meu colega Fábio Garcia, que é meu amigo pessoal. Ele esteve no governo até agora. E também o Emanuel Pinheiro, porque ele disse que não é esses 30. Eu não vou. E aquelas emendas, as emendas todas nós passamos para o Estado e o Estado fez o convênio com o município. Isso só está esperando. Agora vai tramitar normal, fazer as estações que tem que fazer, enfim. Essa é uma outra discussão. Na verdade é o seguinte, são entes da federação, o dinheiro é público, ele não tem dono. Se é da União, se é do Estado, do município, não interessa. É para construir o pronto-socorro, tem que ser tripartite. Todos têm que entrar com recurso, o imposto é um só. É do seu bolso que sai para poder compor os entes da federação e tem que fazer o pronto-socorro e terminar o pronto-socorro. Esse que é o fato final. Nilson, vamos deixar aqui o espaço para você se despedir, porque a gente já está com um tempo encerrado. Já deixar as nossas portas abertas para uma nova... Para mais 4.000 vezes você voltar aqui. Voltarei com prazer. Aliás, é a primeira vez que eu venho, estou muito feliz pelo convite. Estamos aqui, inclusive, com a nossa a proprietária, essa mulher lindíssima, Lucy Macedo, a nossa guerreira. Obrigado, Lucy. Quero agradecer a oportunidade aí. Mas não é uma beleza olhar uma mulher linda assim. E vou dizer aqui com toda tranquilidade que eu tenho falado em todos os lugares. Primeiro, pedir ao nosso internauta, pedir ao eleitor que vote. Não votar não é o caminho que vai mudar o Brasil. Não é. Tudo isso que nós estamos chegando no WhatsApp, nas redes sociais, que a política ela não vai acabar. Se você votar, vai eleger 24 deputados estaduais. Se você não votar, vai eleger 24 deputados estaduais, só que não com a sua participação. Ser omisso num país como o nosso, eu sei até a intolerância, não quero mais saber disso. Significa que alguém vai fazer no seu lugar e o Brasil vai continuar tendo representantes. A sua chance é de não deixar representantes que você acha que não vai te representar. Então participe da eleição,
procure alguém que possa estar próximo aí dos seus projetos, das suas ideias. Se não encontrar ninguém que está próximo disso, alguém que se assemelhe a isso. Se não achar alguém que se assemelhe a isso, se candidate. Mas participe, porque a democracia ela é isso, ela Essa é a nova precisa discussão, continuar, né? que Uma precisa nova continuar. política. Faça. A segunda coisa, o eleitor, ele faz parte desse conjunto da política e da eleição. Você é uma autoridade, assim como nós, candidatos. Então você precisa participar dela, tirando o balcão que divide o eleitor e o candidato. A hora que tirar esse balcão, acaba a corrupção, ou diminui de forma sistemática a corrupção. Enquanto tiver esse balcão, vou dizer, olha, eu só voto se me der alguma coisa, vai continuar piorando. É os dois lados do balcão que não vai bem. Então eu quero aqui deixar um pedido: não deixe o eleitor, o mais simples, o seu vizinho, o seu amigo, seja qual for, Não, se corromper na eleição. Não venda seu voto. Do mesmo jeito que vocês não querem um candidato corrupto, eu não quero um eleitor que venda voto. Eu não quero isso para a minha vida, para a minha história e para o meu futuro. Eu posso até perder a popularidade, mas não posso perder a minha credibilidade com as pessoas que me amam, sabe, mãe? Eu quero continuar trabalhando. Eu quero ser senador. Conheço bem uma Câmara Municipal. Fui líder de Dante de Oliveira na Assembleia Legislativa, ainda muito jovem, com 27 anos. Fui prefeito 2 vezes em Sinop e consegui evoluir. Aquela cidade cresceu 12% ao ano. Levamos universidades, prestação de serviço, a primeira UTI, primeiro banco de sangue, hemodiálise, primeiro tratamento de câncer, foi o Vitórias, o aeroporto, o maior centro de eventos do interior, coisa mais bonita do mundo, aquele centro de eventos, hospital, consegui realizar quase tudo ali com o prefeito e hoje eu quero, no meu segundo mandato de deputado federal, dizer que eu quero ser senador, para ser útil para o meu estado. Então eu peço o seu voto, o meu número é 456, para poder orgulhar vocês e estar pronto para debater qualquer tema que o Brasil precisa. Eu vou entrar no Senado, se Deus quiser, com a ajuda do povo e de Deus, sendo útil no primeiro dia, não fazendo laboratório. Obrigada por vocês que nos acompanharam até agora. Confira as nossas notícias pelo site www.unicanews.com.br. Gente, tchau, até a nova live. Nilson, obrigada.